Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio anuncia novo protocolo de atendimento com medidas restritivas contra a Covid-19. Prefeitura do Rio segue recomendação de comitê científico e adota novas medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. Tomamos as decisões aqui por absoluta necessidade e ouvindo muito a ciência. E no Dia Mundial da Água, a Câmara do Rio promove debate sobre recursos hídricos durante a pandemia. Como a água é uma questão fundamental não só para o enfrentamento à pandemia, mas também para a manutenção da dignidade humana, da possibilidade da gente avançar na qualidade das moradias, principalmente nos assentamentos precários. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a reunião na Câmara do Rio que discutiu o novo protocolo com medidas de segurança contra a Covid-19. O horário de funcionamento administrativo da casa vai ser alterado e solenidades como a entrega de medalhas estão suspensas. Vereadores e responsáveis pelos setores da Câmara do Rio discutiram os novos protocolos de atendimento publicados na edição desta segunda do Diário da Câmara Municipal. O documento prevê a redução do horário de funcionamento, suspensão de solenidades e a realização de sessões em ambiente híbrido, ou seja, com possibilidade de participação de maneira virtual. Mas outras ações para garantir a segurança de frequentadores e funcionários também serão adotadas. Com o aumento nos casos de Covid na cidade, a Câmara do Rio vai voltar atrás nos protocolos de reabertura gradual das atividades. A casa vai passar a adotar medidas mais restritivas no atendimento ao cidadão e na circulação de pessoas. Além do documento publicado esta segunda, a Câmara vai adotar determinações da fase 1 do plano de reabertura, divulgado no fim de julho. O horário de funcionamento será das 10 da manhã às 4 da tarde. A lotação de gabinetes fica restrita a 5 pessoas, incluindo os vereadores. Convidados só poderão acessar os gabinetes dos parlamentares com autorização. As obras ficam paralisadas, exceto as de urgência. A visitação é suspensa, assim como o trânsito de entregadores e vendedores. A lotação máxima nos setores será de 25%. No plenário, a capacidade será reduzida a 32 vereadores. O objetivo das medidas é tentar prever os próximos passos da evolução da Covid-19 e garantir o máximo de proteção aos frequentadores e funcionários da Casa Legislativa. A expectativa é de que uma nova resolução seja publicada na edição desta terça do Diário da Câmara Municipal. Nós temos visto que na cidade do Rio de Janeiro, como todo o país e o mundo, os números estão expressivos, com taxas de ocupações altas, essas taxas estão altas. Então, evidentemente, a Câmara dos Vereadores faz parte da sociedade como um todo, Então, nós temos que tomar algumas atitudes inerentes ao funcionamento da casa em oferecer segurança para os nossos funcionários, nossos servidores, servidores estatutários, terceirizados, prestadores de serviço, como também ao próprio vereador e à comunidade que, em algumas ocasiões, se faz presente na casa acompanhando o trabalho legislativo. Segundo o primeiro secretário, vereador Rafael Aloysio Freitas, os números da pandemia na cidade preocupam e justificam um passo atrás no plano de retomada das atividades. Abrimos a semana com essa reunião de alinhamento, junto com o presidente da casa, Carlos Caiado, e os diretores dos serviços aqui da Câmara, com os dados de saúde que foram apresentados ao longo desses dias pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso é muito preocupante, a situação que a gente está vivendo hoje na cidade. Então, fizemos essa reunião para que a Câmara possa se adequar a essa nova realidade, buscar, ao mesmo tempo, ter eficiência no serviço, mas protegendo a vida de todos os funcionários e assessores que estão aqui. Já o presidente da Câmara do Rio acredita que, em tempos de pandemia, o papel da Câmara do Rio é ainda mais relevante. Carlos Caiado argumenta que as medidas mais restritivas são necessárias para manter o funcionamento do Legislativo Carioca com segurança. Sem dúvida alguma, uma das minhas falas é falar que a Câmara Municipal, o Parlamento, é um serviço essencial. É aquele que tem a interlocução junto à sociedade, desde aquele morador da comunidade que precisa dos serviços, todos os serviços municipais, seja do grande empresário que precisa ter informação, ter diálogo,
E essa reunião aqui foi muito importante para a gente poder ver quais são as medidas que nós tomaremos aqui para o trabalho legislativo. Nós já publicamos hoje algumas medidas de horários diferenciados para a questão, principalmente para a questão de transporte, para a gente possa ter também rodízio, respeitando aqueles que têm morbidade, né, as pessoas com idade, as pessoas que possam ter algum problema de saúde, poder fazer o seu trabalho de forma remota. Mas todas essas medidas só terão sucesso com a colaboração de toda a sociedade. Nesse momento de aumento de casos e óbitos por causa da Covid-19, os hábitos de higiene e distância precisam ser relembrados. É muito fundamental aquelas medidas que a gente repete, mas é isso mesmo, tem que fazer o dever de casa direito, fazer o distanciamento, né? Se manter afastado das pessoas, sempre utilizar máscara adequadamente, então fechando direitinho o nariz, cobrindo o nariz, evitando ao máximo os momentos que você precisa tirar, quando tirar, nesses momentos você ter distanciamento, como nas refeições, etc. Isso é muito importante. Os primeiros sinais, sintomas, você se afastar, você procurar, no caso aqui, a divisão de saúde, para você informar, porque a gente está fazendo esse acompanhamento, então essa notificação é muito importante para que a gente possa guiar as nossas medidas e também é muito importante para que você possa se afastar e diminuir a chance de contágio das outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, fazendo todas as medidas adequadamente, a gente tem uma redução significativa do risco de transmissão e é um benefício para todos. E o prefeito Eduardo Paes também anunciou durante uma coletiva novas medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. Salvar vidas. É com esse objetivo que a Prefeitura divulgou um lockdown na cidade, permanecendo abertos apenas os serviços essenciais. As medidas começam no dia 26 de março e são válidas até 4 de abril. Depois de 10 dias, serão revistas. O anúncio foi feito em uma coletiva concedida pelo prefeito Eduardo Paes e por Axel Grael, prefeito de Niterói. Os dois prefeitos se reuniram com o governador em exercício Cláudio Castro durante todo o final de semana. Mas a decisão só foi tomada após reunião entre os comitês científicos das duas cidades na segunda de manhã. Nenhum de nós toma as decisões que toma hoje, feliz, alegre ou por prazer. Ambos tomamos as decisões aqui por absoluta necessidade e ouvindo muito a ciência. Esses 10 dias não são uma festa, não são para as pessoas comemorarem nada. Eles são 10 dias para as pessoas se preservarem, para mostrar solidariedade e empatia, respeitar a vida dos outros, respeitar a sua vida. As nossas cidades, elas não são ilhas, nossas cidades, elas sofrem muito, né, das consequências das ações e da falta de ação também nas cidades vizinhas, e isso gera uma sobrecarga na nossa infraestrutura hospitalar, na nossa capacidade, né, de resposta em saúde. Fecham as lojas de comércio não essencial, shoppings, boates, danceterias, museus, galerias, bibliotecas, academias, salões de cabeleireiros, clubes, quiosques e parques de diversão. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar no esquema drive-thru ou de entrega. As cirurgias eletivas e as aulas presenciais estão suspensas. De acordo com o comitê científico, os serviços essenciais compreendem supermercado, farmácia, transporte, comércio atacadista, pet shop, lojas de material de construção, locação de carros e serviços funerários. A gente sabe que são medidas muito duras, mas são medidas essenciais para proteger a vida das pessoas. Aqui tem muita evidência científica, a gente consegue demonstrar isso e a importância dessas medidas para a vida das pessoas e, com certeza, se as medidas forem tomadas agora, elas vão salvar muitas vidas e vamos poder retomar as atividades muito antes de qualquer outro lugar. O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou que será criado o que ele chamou de superferiado, com duração de 10 dias. Nesse período, estarão liberados o funcionamento de bares e restaurantes até 11 horas da noite. O prefeito Eduardo Paes discordou da medida. Então, ele tem a visão dele. Eu respeito a visão dele. Não discordo, discordo, mas respeito. O único problema é que ela, de certa maneira, impacta na vida dos meus munícipes e dos munícipes do Axel também. Porque quando a regra não vale para o outro lado da rua de uma cidade que tem fronteira com o Rio de Janeiro,
dificulta a vida da gente aqui, mas é a vida como ela é. Então, não está aqui em discussão de lealdade, isso, aquilo, está aqui em discussão diferentes visões do mundo. O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, justificaram as medidas restritivas pela alta procura por leitos. A gente tem quase 670 pessoas internadas esperando um leito, dentro de um leito de CTI na cidade. Lembrando que quando uma pessoa entra num leito de CTI, a probabilidade dessa pessoa vir a óbito por Covid é bastante alta. Então, a gente tem, durante toda a pandemia, nunca se teve tantas pessoas internadas no leito de CTI como a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro. Claro que a gente tem uma capacidade instalada muito superior de leitos de CTI do que a gente tinha anteriormente, mas é um número muito preocupante para a gente, porque isso significa pessoas que se adoeceram gravemente por essa doença. Há 2, 3 semanas atrás, quando nós dávamos entrevistas apresentando o boletim da Covid às sextas-feiras, nós tínhamos 50% de pessoas, 50% a menos de pessoas internadas na cidade do Rio de Janeiro. Essa subida tem sido numa curva muito alta, muito forte. O prefeito também pediu ajuda da população para que a cidade reduza os números de contaminação e de mortes. O que é que eu quero dizer especialmente para os atores econômicos? Nós entendemos a angústia de vocês. O que é que a gente quer dizer para aquelas pessoas que dependem do seu emprego? Nós entendemos a angústia de vocês. Mas a gente sabe que o conjunto de informações que a autoridade pública detém, muitas vezes faz com que nós tomemos decisões que podem ser incompreendidas em determinado momento, mas que serão compreendidas sim, porque elas são para salvar vidas. A Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara do Rio promoveu uma audiência pública para discutir o projeto do Poder Executivo que prevê a implantação de novo sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público da cidade. A secretária municipal de Transportes participou do encontro, que reuniu representantes da FETranspor e do transporte alternativo. A audiência pública realizada de forma híbrida foi conduzida pelo presidente da Comissão de Transportes e Trânsito, vereador Alexandre Esquierdo. Também participaram membros da comissão, os vereadores Felipe Michel e Luiz Ramos Filho. A audiência teve a presença da secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio de Campos, além de representantes da FETranspor e do Transporte Alternativo do Rio. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo propõe a implantação de novo sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público do município. O presidente Alexandre Esquierdo destacou a importância de debater o tema. O Executivo nos encaminhou um PL, um projeto de lei que vai alterar a bilhetagem eletrônica. Isso já é uma discussão de muitos anos aqui na Câmara Municipal. Foi tema da CPI, ao qual fui presidente. A gente discorda de que quem opera as linhas de ônibus também controle a bilhetagem eletrônica. Isso é um absurdo total. E o Executivo teve essa coragem de desvincular e de licitar esse serviço, que vai trazer muitas coisas que estão obscuras, e que incidem também na tarifa dos ônibus. Os parlamentares aproveitaram a oportunidade para questionar a secretária sobre a redução da frota de ônibus, acessibilidade, saldo remanescente dos cartões de bilhetagem eletrônica, revisão de taxa do transporte alternativo e melhorias na mobilidade urbana. Esse projeto de lei é super importante da bilhetagem, acabar com esse monopólio, abrir verdadeiramente essa caixa preta, mas uma emenda que nós já anunciamos hoje aqui na audiência, que é super importante. Na verdade, é uma lei que nós aprovamos justamente para essa questão do saldo remanescente. A população, primeiro que a população não tem um acesso para a restituição desse saldo, que perde ali seu cartãozinho que você perde, R$1, R$2, R$3, ou então deixa em casa e não utiliza mais. Então, esse saldo remanescente até aqui, a população, além de não ter um acesso melhor para a restituição, esse valor, ele sempre foi uma caixa preta. Todo esse saldo remanescente, até hoje, se fosse utilizado verdadeiramente no transporte público, nós não teríamos hoje problema no BRT,
ou quem sabe até uma tarifa com preço menor. De acordo com a secretária, com o controle da bilhetagem, haverá mais transparência financeira, maior poder regulatório por parte do município, além de um serviço mais eficiente e inclusivo. Um pleito antigo da população e dos vereadores é a gente ter mais transparência ao cálculo da tarifa e as receitas do sistema de transporte, né? Então, a gente entende que quando o próprio operador ele é responsável pela bilhetagem, pela apuração dessas receitas, né, isso gera um conflito de interesses, né, um pouco essencial, e é preciso se desfazer isso, né, licitando separadamente, né, fazendo que a operação da bilhetagem seja separada da operação do transporte público, né? Então, através dessa mudança, a gente permite que haja mais transparência financeira do sistema, né? É o famoso fim da caixa preta, né? Onde o poder público tem controle sobre a bilhetagem e consegue, de forma idônea, apurar as receitas do transporte público. Durante a audiência, o presidente da FETranspor falou sobre validadores e taxas dos modais de transportes públicos e alternativos do Rio. Nós enviamos diariamente o RDO, é o Relatório Diário de Operações, para o IPLAN Rio. Ele é enviado com a defasagem de 5 dias, através do protocolo de transferência de arquivos. E nessas informações constam claramente lá quais foram as transações com cartão valorado, isto é, tanto do Vale Transporte quanto do Expresso, as transações de gratuidade e as transações de venda a bordo dos ônibus. Então, não existe uma caixa preta, tá certo? Essas informações estão disponíveis no IPLAN e podem ser analisadas. Já os representantes do transporte alternativo questionaram a transparência financeira, política tarifária, de bilhetagem e separação de responsabilidades. Tem muitas falhas, a Rio Card tem bastante déficit de atenção ao usuário, aos próprios parceiros que somos nós, e a gente precisa de uma mudança e parabéns ao prefeito por isso. Esse PL é quase que unanimidade aqui, vai sofrer emendas, mas precisa ser votado e votado com urgência, porque a gente vai começar a reorganizar o sistema de transporte da nossa cidade através da bilhetagem eletrônica. E você vai ver no próximo bloco. No Dia Mundial da Água, a Câmara do Rio promove debate público sobre o direito da água em tempos de pandemia e pós-pandemia. A Câmara do Rio instalou uma comissão especial para discutir a retomada do crescimento econômico na cidade. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na instalação da comissão especial criada com a finalidade de tratar estratégias para a retomada do crescimento econômico e articular ações de interesse comum para o município, região metropolitana e estado, ficou definida a composição dos membros. Presidente, vereador Lindbergh Farias, relator, vereador William Siri e vogal, vereador professor Célio Luparelli. Durante a reunião, o presidente da comissão, vereador Lindbergh Farias, falou sobre a preocupação com a crise econômica do município e ressaltou a importância do assunto ser discutido de uma forma mais ampla. Desde que eu entrei como vereador, tem um tema que está me provocando, que é um tema que me interessa muito, é a questão da situação econômica do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas que está relacionada muito com o estado do Rio de Janeiro, com a região metropolitana. Nós fomos a cidade e o estado que mais perdeu empregos com carteira assinada no ano passado, né? A cidade do Rio de Janeiro perdeu 79 mil empregos com carteira assinada, e o estado do Rio de Janeiro, 127 mil empregos. Nós estamos vivendo uma crise econômica no Brasil, mas a nossa percepção é que tem uma crise econômica no estado e na cidade do Rio de Janeiro ainda mais profunda do que a do Brasil. Essa comissão, na verdade, teria essa finalidade: discutir as causas dessa crise econômica, propor audiências sobre isso, mas também ter um papel de articulação política, de conversar com a LERJ,
com outros municípios da região metropolitana, de interagir com o governo do Estado, de discutir saídas para a geração de empregos e para a retomada do crescimento econômico. Presidente da Comissão Permanente do Trabalho e Emprego e agora como relator da comissão, o vereador William Siri acredita que poderá contribuir da melhor forma. Fico surpreso, eu acharia melhor o Luparelli, mas como os dois vereadores, né? Acho importante, eu acho sim que a gente pode fazer essa contribuição até por conta da Comissão Permanente lá de Trabalho, a gente está presidindo, e se for da melhor forma que você relatou, está tudo bem também. Vai ser um desafio enorme para mim, porque é isso, né? Essa primeira vez, como primeiro mandato, mas se for esse desafio que a comissão aqui queira que eu faça, vamos que vamos. Como vogal da comissão, o vereador professor Célio Luparelli pretende contar com o apoio de outros parlamentares. Gosto muito de aprender, de modo que nessa comissão eu quero colaborar tanto quanto possível. Isso vai me provocar a estudar mais ainda. E de boa vontade, de vontade de trabalho, vocês podem contar comigo. Eu acho que o Siri seria a pessoa ideal para ser o relator e você o presidente. E eu o vogal, eu acompanhando aqui, estudando e contribuindo da melhor maneira possível. Já pedi, inclusive, ao meu partido, aos vereadores todos, que me fizessem sugestões para apresentar na próxima reunião. Estou assim fomentando, estimulando a que todos os vereadores do Democratas me apresentem propostas para a gente discutir, para a gente encaminhar. A Câmara do Rio realizou nesta segunda-feira um debate público com o tema Direito à Água em Tempos de Pandemia e Pós-Pandemia. As discussões foram comandadas pela vereadora Tainá de Paula. Participaram do encontro virtual representantes da Fiocruz, da Secretaria Municipal de Saúde, do Ministério Público e da ONU. O debate aconteceu na data em que é celebrado o Dia Mundial da Água. Água de beber, camará. Um dos direitos básicos garantidos a qualquer cidadão. O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção das autoridades para o tema. O acesso à água potável é um direito humano essencial reconhecido pela instituição. E para debater o tema Água em Tempos de Pandemia e Pós-Pandemia do novo coronavírus, a vereadora Tainá de Paula convocou uma reunião que aconteceu de maneira híbrida para ouvir a deputada estadual Mônica Francisco e representantes da Fiocruz, da Secretaria Municipal de Saúde, do Ministério Público do Rio e da ONU Habitat. A iniciativa teve o apoio da presidência da Câmara. O direito humano à água, os problemas de saneamento e o desabastecimento, a distribuição e o tratamento da água potável para a população mais vulnerável foram alguns dos temas debatidos. Desde o começo do ano, a gente vem pontuando e pautando o debate sobre como a água é uma questão fundamental não só para o enfrentamento à pandemia, mas também para a manutenção da dignidade humana, da possibilidade da gente avançar na qualidade das moradias, principalmente nos assentamentos precários, e como é que a água é o início de discussão para a garantia dos direitos fundamentais da população do Rio de Janeiro e do Brasil. Segundo dados da ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo já enfrentam escassez de água e até 2050 esse número deve ultrapassar 5 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem no mundo mais de 2 bilhões de pessoas sem acesso a esses serviços, né? A previsão é que em 2050, 5,7 bilhões de pessoas vivam em áreas com escassez de água, pelo menos por um mês do ano. Né? Cerca de 1,6 bilhão de pessoas, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas enfrentam a escassez econômica da água, o que significa que, embora a água possa estar fisicamente disponível, não existe infraestrutura necessária para que as pessoas tenham acesso a essa água, né? O que é outro problema. Hoje é um dia para nos fortalecermos, mas não temos motivos para comemorar. As nossas águas estão sendo cada vez mais contaminadas, poluídas, assoreadas, privatizadas, exportadas e cada vez mais turbulentas.
a exemplo do sofrimento que o estado do Rio de Janeiro sofre com as inundações. Me parece que só pega os governos de surpresa, porque todos sabem que nas inundações é prejuízo de vida e dos seus bens e das suas condições de vida. As bicas que existiam antigamente em muitas áreas, né, que nós conhecemos como favelas e loteamentos, aqui na capital, na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, já não existem mais. Né? O processo de urbanização e reurbanização de favelas e loteamentos acabou com muitos mananciais. A gente tem já há algum tempo a construção de um projeto de lei aprovado que estabelece Fundo Municipal do Saneamento Básico, e a gente precisa regulamentá-lo e entender como ele funciona, principalmente nesse contexto de crise hídrica. Então, nosso próximo passo, sem dúvida alguma, é uma requisição de informação sobre como anda esse fundo, quando ele será regulamentado e como ele será alimentado do ponto de vista financeiro, porque os técnicos do saneamento querem saber de recurso para dar conta dessa crise hídrica de desabastecimento. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e até amanhã.